Minha tia disse que filhos adotivos não eram família de verdade e me proibiu de ir ao reencontro. Só parentes de sangue no encontro da família Anderson. Ela sorriu. Eu sorri de volta e abri os resultados do meu teste de DNA. Engraçado você falar em sangue, tia Karen. Dizem que o sangue é mais espesso que a água, mas eu aprendi que o DNA pode ser mais espesso que os dois, principalmente quando o assunto são segredos de família. Meu nome é Mel Anderson, e até 3 meses atrás, eu achava que ser adotada era a maior surpresa da minha vida. Mas eu estava enganada. Fui adotada ao nascer por James e Maria Anderson, os pais mais amorosos que alguém poderia desejar. Eles nunca esconderam de mim o fato de eu ser adotada. Era apenas parte da nossa história familiar, tipo as piadas ruins do meu pai ou a torta de maçã da minha mãe que já ganhou até prêmio. Ser adotada nunca me fez sentir menos Anderson. Pelo menos não até a tia Karen resolver transformar isso num problema. Tudo começou quando os convites foram enviados para o grande reencontro da família Anderson. O vovô Anderson estava prestes a completar 90 anos, e toda a família estendida ia se reunir na enorme fazenda dele em Vermont para uma comemoração que duraria a semana inteira. Primos estavam vindo de avião de todos os cantos do país. Tios e tias tiraram folga do trabalho. E todo mundo dizia que ia ser o maior evento da história dos Andersons. Todo mundo, menos a Karen. Como filha mais velha do vovô e autoproclamada guardiã do legado da família Anderson, ela tomou as rédeas da organização do reencontro. E, pelo visto, tinha umas ideias bem específicas sobre quem realmente fazia parte da família. Descobri isso durante um jantar na casa dos meus pais. A Karen estava mostrando para minha mãe o rascunho da lista de convidados, tagarelando sobre hospedagem e o cardápio das refeições. Claro, vamos precisar de uma contagem precisa, ela disse, evitando olhar na minha direção. Esse é um encontro para os Andersons de verdade. Só parentes de sangue. A mesa ficou em silêncio. O garfo do meu pai caiu no prato. O que exatamente você quer dizer com isso, Karen? A voz da minha mãe veio com aquele tom perigoso que eu quase nunca ouvia. Bem, a tia Karen alisou a blusa de marca. Você entende, né? É uma questão de herança familiar, de celebrar a linhagem dos Andersons. A Michelle é uma querida, claro, mas ela não é realmente uma Anderson. Não de verdade. Essas palavras bateram como um soco. 28 anos de natais, lembranças, amor e pertencimento. Tudo descartado porque eu não tinha o mesmo DNA. Isso é ridículo, meu pai começou a dizer, mas a tia Karen o interrompeu. James, seja razoável. Isso não tem nada a ver com sentimentos. É sobre preservar a história da nossa família. O reencontro vai ter uma apresentação sobre a genealogia dos Andersons, exposições de relíquias da família, conversas sobre traços genéticos herdados. A Michelle se sentiria deslocada. Quem tá fazendo a Michelle se sentir deslocada é você, minha mãe rebateu na hora. Mas a Karen ainda não tinha terminado. Além disso, eu já conversei com o comitê do reencontro. Todos concordamos. Só parentes de sangue. É mais simples assim. O tal comitê era composto pela filha da Karen, a Jessica, e 2 primos que nunca tiveram coragem de discordar dela. Eu cresci junto com a Jessica, dividimos roupas e segredos na adolescência, e agora ela nem conseguia me encarar na mesa. Isso é um absurdo, meu pai declarou. Se a Michelle não for bem-vinda, então nenhum de nós vai. Não exagera, James, a Karen retrucou. Você é o filho mais velho. Você tem que estar lá. E a Maria tá ajudando o vovô a organizar as fotos antigas pro mural da história da família. Você não pode fugir das suas responsabilidades só porque a Michelle tá magoada. Foi aí que eu falei. Então não se preocupa com isso, pai. Eu não quero contaminar a preciosa linhagem dos Andersons com a minha presença de filha adotiva. Michelle, minha mãe tentou segurar minha mão, mas eu já estava de pé. Tô falando sério. Vão pro reencontro. O vovô merece ter a família toda no aniversário dele. A família de verdade, segundo a tia Karen. Saí da casa mesmo com meus pais pedindo para eu ficar. Dirigindo de volta pro meu apartamento, não conseguia parar de pensar em todos aqueles pequenos momentos ao longo dos anos em que a Karen me tratou como alguém de fora. O Natal em que ela deu joias de herança para todos os netos, menos para mim. O jeito como ela me apresentava como a filha adotiva do James e da Maria, ao invés de só dizer minha sobrinha. Mas tinha outra coisa que me incomodava. Algo no jeito como ela insistia tanto nesse papo de só parentes de sangue. Parecia exagero, até pra Karen, como se ela estivesse com medo de alguma coisa. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando nas fotos de família que minha mãe estava organizando pro aniversário do vovô. Uma em particular não saía da minha cabeça. Uma Polaroid antiga de um piquenique da família no ano anterior à minha adoção. Algo na expressão da Karen naquela foto.
no jeito como ela estava afastada do grupo. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e fui direto para a casa dos meus pais. Minha mãe estava no trabalho, mas eu tinha a chave. As caixas com as fotos antigas ainda estavam espalhadas na mesa de jantar. Achei a foto do piquenique rapidinho. Verão de 1994. 3 meses antes dos meus pais biológicos escolherem os Anderson para me adotar. A família toda estava lá, deitada em cobertores xadrez, pratos descartáveis no colo. Todo mundo parecia tranquilo. Exceto a Karen. Ela estava na beirada da foto, com uma das mãos pressionando o estômago e o rosto virado para longe da câmera. Usava um vestido de verão bem folgado, algo bem diferente do que ela costumava vestir. Ela sempre preferiu roupas ajustadas, feitas sob medida. E, segundo a data da foto, aquilo foi tirado só 6 meses antes dela se casar com o tio Steve, naquela cerimônia apressada que a mamãe sempre achou estranha. Uma ideia maluca começou a se formar na minha cabeça. Eu nasci em janeiro de 1995. A Karen se casou com o Steve em dezembro de 1994. A matemática... Mas não podia ser. Podia. Tirei uma foto da Polaroid com o celular e abri meu notebook. Nas horas seguintes, mergulhei fundo em uma pesquisa intensa. Os registros hospitalares daquela época já estavam quase todos digitalizados. Foi preciso vasculhar bastante, mas no fim eu encontrei o que procurava. Um registro de nascimento do Hospital St. Mary's, dia 15 de janeiro de 1995. O meu. O nome da minha mãe biológica aparecia como Jane Doe, bem comum em adoções sigilosas. Mas tinha mais uma coisa. Uma anotação de enfermeira, provavelmente mal arquivada durante a digitalização. Paciente solicitou confidencialidade total. Ligação familiar com membro do conselho do hospital. K.A. Anotado. K.A. Karen Anderson. Minhas mãos tremiam quando entrei no site de uma das grandes empresas de teste de DNA. Eu sempre tinha evitado essas coisas, por respeito ao desejo dos meus pais biológicos de manter o anonimato. Mas agora, o kit chegou 2 dias depois. Enquanto passava o cotonete na minha bochecha, pensei na insistência da Karen com esse papo de somente parentes de sangue no reencontro. Em todos os anos de cutucadas sutis e distância cuidadosamente mantida. Em como ela nunca, nem uma vez, perguntou se eu queria conhecer meus pais biológicos, enquanto a maioria dos parentes já tinha tocado no assunto pelo menos uma vez. 6 semanas depois, meu celular apitou com a notificação. Seus resultados de DNA estão prontos. E foi aí que tudo o que eu achava que sabia sobre família começou a desmoronar. Os resultados foram carregando aos poucos, revelando, seção por seção, cada peça de um quebra-cabeça impossível. Primeiro veio a análise étnica, predominantemente europeia do norte, igual aos Andersons. Depois, os marcadores de saúde, que mostravam a mesma predisposição à pressão alta que era comum na família. Mas foram as correspondências com parentes que fizeram meu coração parar. Parente próximo encontrado: Jessica Anderson. Relação estimada: meia-irmã. Logo abaixo, parente próximo encontrado: James Anderson. Relação estimada: pai. Meu tio era o meu pai biológico. O que significava que a Karen era minha mãe. O mundo girou. Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei para a minha mãe. Não a biológica, a minha mãe. A única que sempre importou. Michelle? Ela atendeu no primeiro toque. O que foi? Preciso que você e o pai venham aqui agora e tragam aquele álbum de fotos de 1994. Eles chegaram 20 minutos depois e me encontraram ainda olhando fixamente para a tela do laptop. Sem dizer uma palavra, virei o notebook para eles. Ai, meu Deus! Minha mãe sussurrou, desabando no sofá. O rosto do meu pai ficou branco como papel. Há quanto tempo vocês sabem? Perguntei. A gente não sabia. Meu pai respondeu rápido. Não com certeza. A gente suspeitava, mas a Karen nunca confirmou. Minha mãe segurou minha mão. Quando fomos escolhidos para adoção, nos disseram que era uma adoção sigilosa feita pelo hospital. Mas a assistente social, ela deu a entender que havia uma ligação com a família. A gente pensou que fosse algum parente distante. Meu pai continuou. Mas quando chegamos ao hospital, vimos a Karen na ala da maternidade. Ela disse que estava visitando uma amiga, mas implorou pra gente não contar nada a ninguém. Ela disse que isso arruinaria a vida dela, que o Steve nunca perdoaria. E nós concordamos porque a gente queria muito você. E tinha medo que, se não aceitássemos, ela desistisse. Engoli seco. As peças estavam se encaixando. O distanciamento da Karen, a forma como ela sempre me excluía dos eventos de verdade da família,
A obsessão com linhagem e herança genética. A gente devia ter te contado. Minha mãe chorava agora, mas com o tempo, pareceu mais gentil deixar assim. Você era nossa. Sempre foi. O como não importava. Olhei para eles. Aqueles pais que me escolheram, me amaram, me protegeram, até da verdade. O vovô sabe? Perguntei. Meu pai balançou a cabeça. Acho que não. A Karen contou para todo mundo que estava passando um tempo com uma prima no Maine, na época. Olhei para o convite do reencontro, ainda largado na minha mesa de centro. O grande reencontro da família Anderson começaria dali a 3 dias. A celebração cuidadosamente planejada pela Karen sobre a história da família estava prestes a virar outra coisa completamente diferente. Eu vou, anunciei. Michelle, minha mãe tentou argumentar. Não, balancei a cabeça. Tô cansada de me esconder, de ser tratada como se valesse menos. A Karen quer celebrar o sangue Anderson. Beleza, vamos celebrar. O reencontro já estava a todo vapor quando chegamos à fazenda do vovô. Carros ocupavam toda a entrada de terra. Crianças corriam pelo gramado enorme, e o cheiro de churrasco tomava conta do ar. Um grande banner dizia: Bem-vindos, família Anderson, com aquela caligrafia perfeita da Karen. Ela nos viu na hora, e a expressão no rosto dela mudou na mesma hora. Achei que já tínhamos conversado sobre isso, ela disse, se aproximando e tentando bloquear nosso caminho. Esse encontro é só para parentes de sangue. Engraçado você falar disso, tia Karen. Ou deveria dizer, mãe. O copo que ela segurava se espatifou nos degraus da varanda. O barulho fez todas as conversas cessarem. Todo mundo virou o rosto na nossa direção. O que você disse? A voz dela mal saiu, quase um sussurro. Peguei o celular e abri os resultados do teste de DNA. Quer ver a prova? O teste mostra tudo. Marcadores genéticos, conexões familiares. É incrível o que a ciência consegue revelar sobre árvores genealógicas hoje em dia. Você não tinha esse direito. Ela sibilou. Essas informações eram privadas. Privadas! Eu ri. Tipo como você passou a minha vida inteira me tratando como um segredo sujo, me fazendo sentir como se eu não pertencesse à minha própria família. Fala baixo, ela implorou, olhando ao redor desesperada. Por quê? Não é exatamente para isso que esse reencontro serve? Para celebrar a história da família Anderson? Pois bem, aqui vai um pedacinho da história para todo mundo ouvir. Há 28 anos, Karen Anderson teve um bebê. Ao invés de reconhecer a filha, ela a entregou numa adoção sigilosa. Mas tem mais. Ela mesma arranjou para que o próprio irmão adotasse a criança. Depois disso, passou 3 décadas fingindo que essa filha era uma estranha. O silêncio que se fez na varanda era absoluto. Jessica estava paralisada no meio da escada, o rosto em choque. Isso é verdade? A pergunta veio do vovô Anderson, que havia se aproximado na cadeira de rodas enquanto eu falava. Karen, a Michelle é sua? A fachada da Karen começou a desmoronar. Papai, eu era jovem, não casada. Isso teria destruído tudo com o Steve. Então você entregou sua filha pro James e pra Maria? A voz do vovô saiu baixa. E depois passou anos fazendo essa mesma criança se sentir indesejada dentro da própria família? Eu fiz o que precisava ser feito. Karen chorou. Dei a ela um lar bom, com pais responsáveis. O que mais queriam que eu fizesse? Amar ela, disse a Jessica. De repente, todos olharam para minha meia-irmã. Você devia ter amado ela, mãe, assim como ama a mim. Em vez disso, me ensinou a tratar minha própria irmã como se fosse uma estranha. As horas seguintes foram um caos. Familiares começaram a tomar partido. As discussões começaram. Segredos antigos começaram a sair do fundo do baú. O tio Steve saiu batendo a porta, gritando sobre décadas de mentiras. Primos que sempre seguiram o exemplo da Karen e me excluíram agora pareciam envergonhados. Mas outra coisa também aconteceu. A Jessica me abraçou. De verdade. Um abraço de verdade, depois de anos. Eu sempre quis ter uma irmã. Ela sussurrou. O vovô fez questão de saber cada detalhe da minha vida e declarou com orgulho que meu talento para arquitetura com certeza vinha do lado da família dele. A Karen foi embora mais cedo, dizendo que se recusava a participar daquele espetáculo, como ela chamou. Mas a saída dela pareceu mais um alívio do que uma perda. Pela primeira vez, eu podia simplesmente ser uma Anderson, sem asteriscos, sem precisar explicar nada para ninguém. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto os vagalumes dançavam no gramado da fazenda, o vovô chamou todo mundo para perto. Família, ele começou com a voz firme apesar da idade. Não é sobre guardar segredos. Não é sobre sangue, nem DNA, nem sobre quem tem o direito de pertencer.
Família é sobre amor. Amor bagunçado, complicado e às vezes doloroso. Ele se virou para mim. Michelle, você é uma Anderson desde o dia em que James e Maria trouxeram você para casa. Não por causa do sangue que corre nas suas veias, mas por causa do amor que você deu e recebeu. Sinto muito por termos demorado tanto para dizer isso como deve ser dito. Já se passou 1 ano desde aquele reencontro. A Karen ainda não fala comigo. Mas tudo bem. A Jéssica e eu nos encontramos para tomar café toda semana, recuperando o tempo perdido. Ela está grávida agora. Eu vou ser tia. Minha mãe e meu pai continuam sendo minha mãe e meu pai. Descobrir que eles são, na verdade, minha tia e meu tio biológicos não mudou nada entre nós. Se mudou, foi para melhor. Agora que a verdade está exposta. Na semana passada, encontrei um pacote na porta do meu apartamento. Dentro, havia uma caixinha de joias antiga e um bilhete, com a caligrafia trêmula do vovô. Isso pertenceu à sua avó. Ela teria querido que a neta dela ficasse com isso. Não por causa do sangue, mas pelo coração que você mostrou ao perdoar os erros desta família. Com amor, vovô. O colar era o mesmo que a Karen. Ano após ano, fez questão de não me dar na noite de Natal. Agora ele está guardado na minha caixinha de joias. Não como símbolo de linhagem ou herança, mas como lembrança de que família é aquilo que a gente constrói. Às vezes a verdade dói, às vezes ela cura, e às vezes, como um teste de DNA que revela tanto nossas raízes quanto nossas asas, ela nos liberta para sermos quem sempre deveríamos ter sido. Não apenas parentes de sangue, mas família de verdade.